Tenho ouvido ultimamente muitos amigos dizerem que estão evitando assistir televisão, assistir aos telejornais. Tudo por conta das notícias, das péssimas notícias que têm sido transmitidas. Aqui temos uma grande tragédia sendo anunciada. Não gostamos de ouvir, não queremos ouvir, ainda que sejam notícias para que nos previnamos. Não gostamos de advertência. Apocalipse capítulo 8, versículo 8, diz a palavra do Senhor: O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O texto lido, o contexto fala sobre 7 trombetas, 7 anúncios. No Egito foram 10 pragas. Aqui 7 trombetas anunciando catástrofes cósmicas. E aqui nós estamos diante de mais um anjo, mais uma trombeta sendo tocada. É interessante observar, olhamos para o futuro, mas também olhamos para o passado. Olhamos de atitude presente, passada e muitas atitudes que acontecerão também no futuro. João Batista, o precursor, João veio com a sua trombeta anunciando a vinda do Senhor, uma vinda que também traria juízo, mas há um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O fato é que os nossos antepassados, os patriarcas, eles não ouviram o anjo tocando, o anjo anunciando, falando a respeito da vinda do Senhor e de um juízo iminente. No passado, muitos não deram ouvido e ainda continua acontecendo. A trombeta de Deus sendo tocada, pessoas ouvindo, mas não se dando por avisado. Pessoas vendo acontecimentos, mas não têm noção, não conseguem fazer uma leitura, uma identificação. Quando algo acontece, achamos que é uma reação da natureza, a natureza agindo, a natureza trazendo punição. Esquecemos que há um Deus que controla céus e terra. Deus controla todo o universo. Tudo está onde está por causa da ordem que Deus dá. E há um momento em que esta ordem vai ser quebrada. Há um momento em que o mar não obedecerá mais os limites estabelecidos. E virá grande juízo. E nós olhamos, mas não percebemos que a mão de Deus está presente, Deus está trazendo juízo e Deus está nos chamando ao arrependimento. A segunda trombeta sendo tocada e trazendo destruição no mar. E diz: foi transformada em sangue. Um terço do mar foi transformado em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das grandes embarcações. Lembrando que os mares, ele corresponde a 3/4 de toda a superfície. 1/4 é a porção seca, é a terra. 3/4 são os mares, os rios. E aqui está dizendo que um terço foi atingido, tirando a vida no mar e também causando destruição das embarcações. Um terço das embarcações foi destruída com essa
intervenção de Deus, com o toque da segunda trombeta. O anjo tocou. É isso que a palavra de Deus diz. O segundo anjo tocou a sua trombeta. O anjo está tocando. Deus está anunciando. Deus está enviando os seus precursores, os seus arautos. Homens estão indo adiante e falando desse juízo. Assim como Noé fez, assim como tantos profetas fizeram. Ainda continua, profetas de Deus anunciando e chamando ao arrependimento. Mas não há ouvidos para Deus. Não há ouvidos para a voz de Deus. E o juízo virá. Mas a finalidade, não nos esqueçamos, é produzir arrependimento no coração. No Egito, a figura de Faraó, ouvindo e vendo os sinais, mesmo assim se opondo a Deus, se opondo ao povo de Deus, tentando trazer destruição. Até que o juízo veio, a mão de Deus veio, trazendo grande juízo e condenação sobre toda a terra do Egito. E atingirá toda a terra, todo o mar será atingido e 1/3 sofrerá os danos desse objeto incandescente, como uma montanha em chamas, que cai no mar e traz muita destruição. Que Deus te abençoe, que você possa conhecer a revelação de Deus, que os teus ouvidos estejam atentos ao toque da trombeta. O anjo tocou. Você ouviu? O anjo está tocando. Você está ouvindo? Seus ouvidos estão afinados em sintonia com os céus? Ou seus ouvidos estão em sintonia com essa terra e não conseguem ouvir nada além da terra? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.